Pergunta da consulente Vera. Ela diz aqui que estava assistindo um pastor israelense de nome Aquiva, deve ser isso, falando que o Templo de Salomão, construído em São Paulo, está errado. Diz ela, se é errado, então por que foi construído? E diz aqui que até o bispo de Macedo agora está se vestindo como um sacerdote ou como o próprio Salomão. Ela pergunta, será, pastor, que ele realmente conhece a palavra de Deus? E cita ainda Deuteronômio, dizendo que neste livro está escrito que o templo não poderia mais ser construído. O que dizer, pastor? Nós queremos dizer o seguinte, que, obviamente, o Templo de Salomão foi algo excepcional. O tipo de construção, com as medidas dadas por Deus, indicação interna para a celebração de atos religiosos dos judeus. Então era um templo de modo especial, em que ali naquele templo se cultuava a Deus de uma maneira toda especial. Agora, essa posição aqui do Templo de Salomão em São Paulo é uma colocação inteiramente indiferente para com a Bíblia Sagrada. Essa decisão do bispo Macedo de construir um templo, eu vejo nisso apenas um desejo de ser visto no mundo inteiro como alguém que construiu algo excepcional e tomando assim um tipo de prestígio social e indicando também a sua posição monetária de gastar 680 milhões por aí ou mais ainda para essa construção, que valor ele não possui. E ele é uma das pessoas que integra a lista de Forbes, que são pessoas que têm valor muito alto, como posse desses valores, e aí essa pessoa se distingue como uma pessoa muito rica. O conceito do mundo, para esse conceito, é muito valioso. Agora, para uma pessoa que serve a Deus, isso não tem validade. Porque se Jesus declarou que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, uma pessoa que tem conceito bíblico, que é um líder religioso, para ele teria mais valor ele procurar ganhar almas no mundo inteiro, fazendo templos ou com pequenos gastos, e dar margem a que mais pessoas pudessem aceitar a Cristo como Salvador e ter suas almas salvas, do que estabelecer um templo num lugar suntuoso, um templo em que é visto pelos grandes, pelo menos os grandes da cidade, do país, que tem entrada nesse lugar, e aqueles que são relativamente pobres não têm condições de poder ouvir ali a palavra de Deus, porque é feito especialmente para pessoas gradas. Agora, almas de pessoas que têm pouca distinção, pessoas pobres, da classe média, então há muitos templos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que poderiam também ser feitos aqui no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, e quantas almas não seriam ganhas para Jesus? Então aí está um erro do líder desta Igreja Universal e que não condiz com a vontade de Cristo de ganhar pessoas para o seu reino, considerando que o valor de uma alma é altíssimo e que a pessoa ganha mais
se tiver sua alma salva do que todos os tesouros da terra. Foram palavras ditas pelo jovem rico que, quando Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ele não quis aceitar a condição, se retirou triste. E Jesus então pronunciou: quão dificilmente uma pessoa rica entrará no reino dos céus, porque tem o seu amor ao dinheiro. Então, essa condição aqui de comparação com o Templo de Jerusalém não tem nada a ver no momento, a não ser a propaganda que se faz em torno da pessoa que propiciou essa construção. É mais um prestígio pessoal do que qualquer outra coisa. A próxima pergunta é do consulente Damião, da cidade de São Vicente. O Damião cita para o pastor o texto de Marcos, capítulo 5, verso 7, quando diz assim: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Que hora é esta, pastor? Pede para o Damião explicar. Eu quero dizer ao Damião, nosso consulente, que esse versículo 7 integra uma situação maior. E está falando aqui de um homem possesso que morava numa cidade, num lugar chamado Gadara. E diz o versículo 1 deste capítulo 7, de capítulo 5, chegaram, isto é, Jesus com a sua comitiva, ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo saindo Jesus do barco, saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando esse possesso viu Jesus, ao longe correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por que ele falou isso? Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou a este homem: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Significando que dentro do corpo deste homem possesso havia um número avultado de demônios que o atormentavam. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Quer dizer, os demônios dentro do corpo daquele homem que atormentava o povo que morava naquela cidade, pediu para Jesus: se nos expulsa deste homem, não nos mande para o abismo. O abismo aqui é o inferno. Então os demônios sabem que um dia irão para o inferno, e já tem alguns deles lá, de acordo com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, já tem demônios lá retidos, em cadeia de escuridão. E eles vão, por fim, habitar nesse abismo, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. De modo que
esse versículo 5 integra uma colocação que não foi citada. E aqui então o texto todo citado é que essa pessoa era um possesso. Quando Jesus indaga o nome dele, do possesso, ele diz: legião, porque somos muitos. E rogaram então a Jesus que permitisse a entrada deles nos porcos que estavam por ali comendo. E quando aqueles espíritos malignos entraram nos porcos, os porcos saíram numa correria, sem domínio próprio, estavam sendo dominados por esses demônios, jogaram-se num rio e morreram afogados. Então aqui está uma situação descritiva que não tem aplicação apenas ao texto isolado, mas que, lendo todo o roteiro do texto do capítulo 5, vai se encontrar uma razão para esta palavra de Jesus, atendendo ao pedido do homem possesso, que não era apenas um, era um número avultado de demônios, e assim este homem foi liberto. E diz aqui o texto, no final, que este homem, depois que foi liberto, foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora possesso ou endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus parentes, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor, ou seja, eu fiz por ti, e como tive misericórdia de ti. E aquele homem começou a anunciar em toda a região o que Jesus fizera por ele. E a multidão então saía para observar de perto esse homem e também Jesus e as pessoas que o acompanhavam. Então aqui está um dos milagres estupendos realizado por Jesus Cristo, que levou uma cidade a ficar movimentada pela libertação de um homem que era uma casa onde moravam muitos demônios que o atormentavam. A próxima pergunta é do consulente Marcos, que foi recebida por e-mail. Nós temos então essas perguntas aqui sobre a transfiguração do Senhor Jesus no Monte Tabor. Está em Mateus capítulo 17, a partir do verso 1, eu vou ler para os ouvintes e para o pastor. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Então o Marcos pergunta ao pastor: se o homem morre e não tem mais parte alguma com o que acontece debaixo do céu, como é que apareceu Moisés que morreu, pastor?
Queremos dizer ao nosso consulente que é de se perceber que Moisés não falou com nenhum vivente. Lá estava Pedro, Tiago e João. Estavam no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus. E, paralelamente, apareceram Moisés e Elias. Não falaram com os discípulos, falaram apenas com Jesus, e a Bíblia aponta o assunto que eles conversaram, tendo como assunto a morte de Jesus, que iria ocorrer um pouco mais tarde, oportuna para o momento. Diante disso, concluímos que o episódio bíblico em referência, longe de ensinar a comunicação com os mortos, corrobora com a doutrina bíblica sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos, por meio do qual, mais uma vez, o Pai testemunha a respeito do Filho, permitindo com isso que a glória de Jesus, que ele tinha no passado, antes da sua encarnação, como lemos em João capítulo 1, versículo 1 e 14, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus não teve um princípio no nascimento de Maria, ele já existia. Agora, no versículo 14 deste capítulo 1 de João, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De modo que ali estava Jesus, dentro de uma condição diferente. E no versículo 5 do capítulo 17, onde está registrada esta passagem, diz aqui o texto bíblico: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ali Jesus estava demonstrando a sua glória, seu corpo ficou transfigurado, brilhante como o sol, de modo que os discípulos ficaram até espantados com aquela glorificação do corpo de Jesus. E Jesus é resplendor da glória de Deus entre os homens. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 30, dizendo de Jesus, diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí está Jesus retornando ao Pai depois de morto, assentado à sua direita, lá no céu. Este acontecimento está registrado no livro de Atos, no capítulo 7, pelo diácono Estevão, que estava sendo apedrejado, olhou para cima e viu Jesus, e fez um pedido a Jesus: recebe o meu espírito. E depois de clamar desta maneira, então, diz o texto bíblico, no versículo 60 do capítulo 7, que ele caiu morto, o corpo morreu, mas Estevão subiu ao céu para estar ao lado do Senhor Jesus e do Pai. Então, tudo isto demonstra a glória que tinha Jesus. Agora, o que nós percebemos, como já falamos, o próprio Pedro não faz nenhuma referência a Moisés e nem a Elias. Antes enfatiza a glória e a majestade de Cristo.
E ele se reporta, falando agora de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 16 a 18, porque Pedro escrevendo para os seus leitores, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu glória de Deus Pai, honra, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, essa colocação de morto se comunicar com o vivo, como alega o Espiritismo, a Bíblia não apoia essa colocação, e nem mesmo Kardec pode dizer quem são as pessoas que aparecem para o médium respondendo perguntas do além. Não são pessoas tidas como aquelas que morreram, são pessoas que se colocam como se fosse, mas não são. O próprio Kardec diz isso no Livro dos Espíritos. Não há a menor possibilidade de um morto, através do médium, se comunicar com o vivo. E as pessoas procuram a mediunidade exatamente para poder se comunicar com a pessoa parente falecido, como se fosse possível através do médium. E não acontece isso. Você, se houver algum interesse por parte de algum ouvinte com relação a essa parte, é só consultar o Livro dos Espíritos, que o próprio Kardec anota que não é nenhum dos que já faleceram. São pessoas que passam querendo enganar os vivos. Ora, se o próprio líder, fundador, ou seja, Allan Kardec, faz uma declaração no seu livro, o Livro dos Espíritos, nós temos mais liberdade de fazer, porque temos a Bíblia que declara que os mortos não se comunicam com os vivos e nem sabem das coisas que ocorrem aqui na terra. Sabem o que acontece com eles lá no céu. E esse texto citado pelo nosso consulente de Eclesiastes, capítulo 9, não tem referência a mortos que falam com vivos. Eles sabem do que ocorre em torno deles lá onde estão. Mas aqui na terra não tem mais conhecimento nem ligação alguma.